Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, primeiramente. A Amanda que me convidou, a indicação pela professora Gesselina, professor Jefferson também. É um prazer imenso estar participando com vocês aqui. Parabéns pela organização do evento. O Cobrem realmente tem sido badaladíssimo pelas redes sociais, todo mundo tem comentado, inclusive residentes não de neurologia, mas da clínica médica, têm comentado muito sobre a participação do Cobrem e a qualidade do evento. Então, primeiramente, parabéns pela organização. O tema que a Amanda me pediu para conversar com vocês um pouco hoje, nesses próximos 30 minutos, em relação ao que realmente acontece quando você tem doenças endócrinas e qual é a repercussão que isso acaba tendo no sistema nervoso, tanto no sistema nervoso central quanto periférico. Então, primeiramente, eu não tenho nenhum conflito de interesse em dar essa apresentação para vocês. E algo que eu preciso lembrar para vocês, um pouco de fisiologia propriamente, é a relação que o sistema neurológico tem com o sistema endócrino. Né? A gente sabe que diversas conexões são feitas entre esses dois sistemas e é de fundamental importância que a gente se lembre lá da fisiologia básica mesmo, em relação um pouco desse eixo neuroendócrino, dessa relação entre o hipotálamo, a hipófise e todas as outras glândulas espalhadas aí pelo corpo. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um pouco de uma viagem dentro do sistema endócrino e quando esse sistema se comporta de forma normal, né? Algumas alterações glandulares importantes e como é que isso se manifesta com alterações neurológicas. Então, primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que esse casamento entre o eixo neuroendócrino, ele é motivado aqui não pelo amor, mas aqui por hormônios de forma geral. Os hormônios é que fazem a grande motivação, o grande combustível para que esse sistema funcione de forma adequada. Então, inicialmente, a gente pode fazer um destaque aqui para dois comprometimentos bastante importantes em relação à disfunção do sistema endócrino com comprometimento neurológico. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o rebaixamento de nível de consciência, até chegando num outro extremo, como sintomas comportamentais, portanto, os sintomas cognitivos sendo manifestados por alterações endócrinas. Nesse espectro de coma com relação a rebaixamento de nível de consciência, até funções de conteúdo de consciência, como sintomas cognitivos propriamente ditos, alterações comportamentais, eu queria lembrar das desautonomias, dos sintomas de fraqueza, quando você tem aí disfunções neuromusculares, de junção neuromuscular, de função da própria fibra muscular, portanto, as miopatias podendo ser desencadeadas por alterações eletrolíticas, eventualmente, espasmos, alterações de linguagem, comprometimento vascular cerebral. Então, a gente sabe que alterações hormonais podem precipitar oclusões vasculares ou mesmo situações de hipertensão arterial que predispõem você a ter uma hemorragia intracraniana e as próprias neuropatias periféricas, que eu acho que acaba sendo meio que algo até medular para a gente quando a gente pensa num distúrbio endocrinológico e pensar na tal das neuropatias diabéticas que eu vou mencionar um pouquinho com vocês. Agora, diretamente relacionado com alterações do sistema endócrino, a gente acaba tendo esse leque de opções. Mas eu posso ter doenças já de base neurológicas, como enxaqueca, como a própria epilepsia, como transtornos de movimento, que podem ser precipitados por alterações do sistema endocrinológico. Então, alterações hormonais como hipertiroidismo, como hipotiroidismo, essa flutuação hormonal pode acabar precipitando alguns quadros importantes, como enxaqueca, epilepsias e transtornos de movimento, como eu vou mencionar para vocês. Então, nós vamos começar essa nossa viagem passando pelos diversos órgãos endócrinos. Eu acabei fazendo, como a gente tem um tempo muito curto para discutir sobre isso, eu acabei fazendo, dentro dessa viagem, alguns tópicos dos mais importantes relacionados a esses distúrbios neuroendócrinos. Então, inicialmente, eu quero começar, vamos de cima para baixo, e a gente vai começar discutindo um pouquinho o eixo hipotalâmico e hipofisário e as principais doenças que acometem esse sistema, fazendo um destaque depois para as glândulas paratireoide e tireoide, descendo para a glândula suprarrenal, falando um pouquinho de doenças do pâncreas endócrino, não vou mencionar aqui pâncreas exócrino em hipótese alguma, e nós vamos falar um pouquinho de hormônios sexuais e a flutuação desses hormônios sexuais, como é que isso poderia se manifestar da forma num caráter sintomático neurológico de fato. Então, primeiro tópico, vamos fazer uma primeira escala aqui nesse eixo inicial, nesse sistema hipotalâmico hipofisário e lembrar para vocês algumas coisas importantes sobre esse sistema que eu quero destacar. Primeira coisa, anatomia. Né? Não resta a menor dúvida que a gente precisa se lembrar dessa anatomia do sistema hipotalâmico aqui, onde eu estou marcando para vocês, e a haste tuberoinfundibular, então a haste hipotalâmica hipofisária, e a própria glândula hipofisária, uma glândula bastante pequena, com 2 gramas de peso,
né, e que é responsável por muitas condições metabólicas. Vocês sabem aí que ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise, e isso mostra para a gente até uma formação embrionária completamente diferente. A neurohipófise tem uma origem ectodérmica, né, é a mesma origem do sistema nervoso central. A adenohipófise tem uma origem completamente diferente, ela vem da bolsa de Rathke, lá da orofaringe, é outra estrutura completamente diferente, mas em termos funcional, eu vou destacar a importância que tem esses dois setores glandulares para as manifestações neurológicas. Aqui, uma outra coisa que eu quero lembrar para vocês, nessa anatomia, vocês estão vendo aqui um corte coronal, na verdade, é como se eu estivesse vendo a pessoa de frente, eu estou olhando para a pessoa, para se destacar o óculo motor, o troclear, o abducente, a porção V1 e V2 do gânglio do nervo trigêmeo. E aqui, notem que foto interessante, mostrando a irrigação arterial para essas estruturas. Então, são artérias extremamente delicadas, essas artérias hipofisiárias, que saem da própria artéria carótida interna, e de tal forma que diversas condições podem acabar lesando essas estruturas. Elas são muito delicadas, elas são estruturas que podem ser rompidas com uma certa facilidade. Então, eu quero lembrar para vocês um pouco da questão fisiológica, e destacando o que eu já havia mencionado sobre uma condição, uma estrutura mais anterior, chamada de adenohipófise, e mais posterior, de neurohipófise, eu quero lembrar que os mecanismos de funcionamento delas são completamente diferentes. Quando eu falo em adenohipófise, eu estou falando de um sistema geralmente controlado pelo núcleo arqueado, tem influência de outros núcleos também, mas o núcleo arqueado acaba produzindo alguns fatores estimuladores que, através desse sistema porta-hipofisário, vai desencadear estímulo para outras células que moram na adenohipófise. De forma que eu tenho um mediador químico, um hormônio produzido aqui em cima, no núcleo arqueado, que vai caminhar por esse sistema porta e vai estimular a secreção de outros hormônios pela glândula adenohipofisária, pelo setor adenohipofisário ou pela porção anterior da hipófise. Enquanto que quando eu falo do sistema posterior, eu estou falando da neurohipófise em si, eu estou falando de uma produção hormonal aqui dentro do hipotálamo. Em geral, a gente acaba estudando pelo núcleo supraóptico, pelo núcleo paraventricular, e aí a gente se lembra da ocitocina, da vasopressina, e na verdade essa produção, ela é simplesmente carreada através das neurofisinas para você atingir a neurohipófise, sendo que a neurohipófise não é um produtor hormonal, ela é simplesmente um armazenador de hormônios. E aí a gente acaba tendo distúrbios específicos quando você tem interrupção desse caminho, desse transporte através dos componentes intraaxonais, né? Quando eu tenho interferência desse processo de caminhar desses hormônios aqui em cima, portanto, tanto o ADH quanto a vasopressina que foram produzidos aqui, não conseguindo chegar na neurohipófise por interrupção, eu tenho prejuízo funcional bastante importante que eu vou destacar para vocês. Aqui nesse slide em especial, eu quero destacar o núcleo supraóptico, o núcleo paraventricular, e lembrar desses dois grandes hormônios que a gente precisa conhecer. Tanto a ocitocina, com as suas funções lá de contração uterina, então ela influencia de forma bastante importante no trabalho de parto, como a gente está acostumado a estudar na fisiologia. O próprio reflexo de ejeção de leite, isso é muito importante, e isso é um reflexo extremamente elegante da neurofisiologia, em que a gente sabe que é um reflexo mediado pelo sistema visual, pelo sistema óptico. Quando a mãe enxerga a criança tocando com a sua boca, com o seu lábio, o seu próprio mamilo, isso estimula um reflexo de ejeção de leite. Então, a ocitocina participa desse mecanismo, além do fato dela ser considerada hoje o hormônio do amor. A ocitocina é aquele hormônio que aumenta a confiança entre os parceiros. Né? Quando você tem uma relação afetiva, o mecanismo de confiança gerado entre os dois parceiros é mediado, de certa forma, pela ocitocina. Já a vasopressina, eu quero lembrar que a gente tem aqui na lâmina terminal, nessa porção mais anterior do hipotálamo, a gente tem dois sensores extremamente importantes, chamado de órgão vascular da lâmina terminal, e eles são sensores de osmolaridade. O que significa dizer isso? Significa que quando você está desidratado, esse sistema é acionado de forma a você tender a reter mais líquido. Então, ele acaba percebendo uma osmolaridade aumentada na corrente sanguínea. Esse é um órgão que não é protegido por barreira hematoencefálica, então é um órgão chamado de órgão circunventricular. Esse sistema percebe esse aumento de osmolaridade, portanto, está faltando água. E se está faltando água, você tem
todo o acionamento para a liberação de vasopressina e, portanto, a atuação dessa vasopressina vai acontecer através dos canais de aquaporina, abrindo esses canais de aquaporina lá no ducto coletor renal e, portanto, você vai reter mais líquido. Então, veja que é um mecanismo extremamente bem elaborado para perceber que você está desidratado. E, portanto, o seu hipotálamo acaba fazendo toda essa sinalização com o aumento da liberação de vasopressina. E ainda eu tenho um outro sistema que muito pouco se fala, mas também é por um mecanismo controlador endocrinológico, que você acaba que se chama órgão subfornicial. O que é esse órgão subfornicial? São sensores, são células sensores que estão abaixo do fórnix. Aqui vocês estão vendo a coluna do fórnix, o corpo do fórnix. Em geral, eles ficam abaixo do corpo do fórnix e eles acabam percebendo o nível de angiotensina. Ou seja, se você está ativando aquele sistema renina, angiotensina, depois aldosterona, é porque você está precisando de pressão arterial, você está precisando aumentar o tônus vascular. E uma vez que esse sistema acabe sendo estimulado, ele ativa o sistema nervoso autônomo simpático, aumentando então a liberação de noradrenalina. Vocês sabem que esse sistema funciona por esse mecanismo, por aumento de noradrenalina, aumentando a vasoconstrição periférica e, portanto, subindo sua pressão arterial. Ou seja, eu estou mostrando um mecanismo para vocês relacionado à neurohipófise, com liberação de ocitocina, de vasopressina, bem como um sistema que atua via hipotalâmica, através da sensibilidade de angiotensina, para controlar o seu nível pressórico, de forma geral, já que água também é pressão, e quando eu ativo o órgão vascular da lâmina terminal, eu também estou aumentando o mecanismo de retenção hídrica, e, portanto, de aumento do seu componente hidráulico, né, do seu componente pressórico intravascular. Então, o sistema nervoso autônomo simpático acaba participando via hipotálamo posterior nesse contexto. Agora, quando eu parto para a parte mais anterior da glândula hipofisária, eu estou falando da adenohipófise, não é a ocitocina, não é a vasopressina que vão trabalhar nesse circuito. Aqui eu tenho todas aquelas alças, que eu não vou entrar em detalhes por questão de tempo, mas aquelas alças que trabalham em relação ao seu metabolismo. Notem que esses hormônios que eu coloquei aqui em cima, eles são produzidos no hipotálamo e eles vão estimular a produção hipofisária desses outros precursores que vão atuar numa glândula-alvo. Então eu tenho, por exemplo, o exemplo do TRH saindo do seu hipotálamo, ele atinge a sua adenohipófise, estimulando as células tireotróficas da adenohipófise, e essa produção de TSH vai acabar atuando a longa distância na sua tireoide, e lá na tireoide ele vai acabar estimulando a produção de T3 e T4, que são os hormônios que funcionalmente vão atuar nos receptores celulares de forma bem objetiva. Então, essas são aquelas grandes alças que a gente acaba estudando quando a gente analisa o eixo hipotalâmico hipofisário. E aí, algumas situações eu quero destacar com vocês, falando de eixo hipotalâmico e hipofisário. Uma das condições extremamente importantes que a gente não pode deixar passar é uma condição chamada de hipopituitarismo. Essa situação pode se dever a diversos fatores. Eu destaquei alguns aqui, como tumores cerebrais, como hemorragia subaracnoideia, como traumatismo crânioencefálico, como radioterapia. Você fazer radiação ionizante nessa região hipotalâmica e hipofisária, você pode comprometer a função celular. E aqui, nessa imagem, eu trouxe para vocês um corte coronal mostrando um tumor cerebral da região hipofisária que cresceu para o hipotálamo, né, no sentido hipotalâmico. Ele envolveu carótida, né, ele envolveu, portanto, aquele vaso principal na sua lateral desse seio cavernoso, da sua hipófise, e ele está comprimindo o quiasma óptico. Então, frequentemente, esses indivíduos se apresentam com hemianopsia, e são aquelas hemianopsias chamadas de bitemporal, ou heterônimas, em que você tem os campos temporais comprometidos, mas preservação do campo nasal, justamente porque esse tumor acaba comprimindo as fibras de baixo para cima no quiasma óptico, dando exatamente esse quadro de hemianopsia bitemporal. Então, essa é uma condição, e aí os macroadenomas hipofisários, os craniofaringiomas, devem ser lembrados como perturbadores desse circuito. Agora, eu quero lembrar para vocês que sempre que você tiver uma lesão nessas estruturas, a gente não pode esquecer quando o paciente se queixa aqui de uma poliúria, de uma polidípsia, de uma situação chamada de diabetes insípidos. O diabetes insípidos é uma condição em que há falta do ADH, a falta da vasopressina. E aí isso é mandatório, isso é uma emergência endocrinológica que a gente precisa repor esse hormônio de forma adequada, já que o mecanismo de controle pressórico, de controle hídrico, portanto, vai estar prejudicado pela ausência da produção da vasopressina. Então, extremamente importante essa condição. Uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que quando você tem uma ruptura do eixo hipotalâmico hipofisário, você tem uma interferência nesse circuito,
de forma geral, há uma falência hormonal gritante, algo que a gente chama de panhipopituitarismo. Ou seja, todos os hormônios estarão em falta na produção adenohipofisária. Então, a comunicação entre o hipotálamo e a hipófise acaba não se dando de forma correta, mas tem um hormônio na glândula adenohipofisária, na adenohipófise, portanto, que ela é controlada de forma negativa, ou seja, eu tenho um tônus inibidor constante para esse hormônio. E esse hormônio se chama prolactina. Ele é o único hormônio que acaba subindo. Todo mundo acaba caindo, ou seja, o GH cai, o TSH cai, o ACTH cai, o FSH, o LH caem, mas eu tenho o aumento da prolactina, já que ela é controlada pelo hipotálamo de forma inibitória. E na hora que eu interrompo essa comunicação, eu não vou ter mais inibição sobre a prolactina e, portanto, eu vou desencadear todos os fenômenos da hiperprolactinemia. Eu vou ter o aumento da prolactina. E aí, gente, eu quero chamar atenção para algumas coisas que podem acontecer clínicas, de ordem neurológica. Uma delas são as alterações de sódio. Já que o sódio ele é muito regulado nesse sistema todo hídrico que eu falei para vocês aqui, quando falta água, eu tenho a expressão como hipernatremia, e quando eu tenho aí perda de água, como por exemplo no diabetes insípidos, eu tenho as condições que alterem o sistema nervoso central, eu quero lembrar para vocês que náusea, cefaleia, mal-estar, crises convulsivas, herniações cerebrais, condições de desmielinização osmótica, que hoje era chamada aquela síndrome de mielinólise pontina, hoje a gente chama de síndrome de desmielinização osmótica, em que eu tenho alterações da bainha de mielina, propriamente, por flutuações do sódio. Então, esse é um artigo muito tradicional do New England, que ele traz exatamente esse mecanismo pelo qual você acaba desidratando o cérebro se você interferir, se você fizer correções muito agudas na natremia desse paciente. Então, a grande dica aqui é: não mexa no sódio de forma agressiva. O sódio deve ser manejado sempre de forma muito sutil, respeitando uma velocidade aí de 8 a 10 mEq de correção de sódio em 24 horas, quando você tem uma alteração aguda sintomática, né, com alteração neurológica condizente àquela alteração. Aqui eu trouxe uma ressonância mostrando para vocês algo que não foi obedecido. Essa foi uma correção de sódio de forma anormal, em que eu apresentei, depois de algumas semanas, uma lesão pontina bastante importante, bastante significativa, e são lesões que são irreversíveis. No momento que você mexe nesse sódio de forma aguda e lesa essas estruturas, isso não retorna mais. Você tem um déficit nesse paciente, uma lesão permanente. Então acaba sendo uma iatrogenia médica de forma bem objetiva. Quando eu mexo tanto para mais quanto para menos esse sódio, então pegar um indivíduo hipernatrêmico e jogar esse sódio lá para baixo, é tão deletério quanto você pegar um sódio baixo e jogar lá para cima, tentando atingir o seu nível adequado laboratorial. Então, sempre a grande mensagem aqui: tenham muita calma para a correção do sódio. Isso é extremamente importante e isso evita lesões do sistema nervoso central a longo prazo. Então, tendo passado um pouquinho pela hipófise, eu quero trazer agora para vocês algumas alterações da paratiroide. O que a paratiroide pode ser alterada e isso se manifestar em caráter neurológico? Lembrem-se da glândula paratireoide. Em geral, nós temos 4 glândulas paratireoides. Elas se situam atrás da glândula tireoide. E muitas vezes você acaba tendo cirurgias para ressecção da glândula tireoide e acaba ressecando a paratireoide junto. E tendo todo o comprometimento do metabolismo do cálcio. Sempre que vocês lembrarem de paratireoide, a gente vai pensar em metabolismo do cálcio. Né? Lembrem-se que o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide, ele acaba atuando tanto no osso quanto no rim, através da ativação da vitamina D, aquela forma ativada de 1,25 de hidroxicolecalciferol. Isso acaba aumentando a absorção de cálcio pelo intestino, de forma que eu tenho uma calcemia aumentada portanto, o sangue, né, com mais cálcio, em decorrência da secreção do PTH, do paratormônio. E aí 2 situações podem se manifestar. Eu posso ter tanto o hiperparatiroidismo quanto o hipoparatiroidismo. No hiperparatiroidismo, em geral, você tem um adenoma na paratiroide, você tem aí uma massa, um nódulo produtor de PTH, e isso pode se manifestar da forma de hipercalcemia com hipofosfatemia, já que há uma bomba de troca importante aí, há uma troca fisiológica. Na hora que você começa a reter mais cálcio, você acaba espoliando mais fosfato mesmo. E isso pode se manifestar em caráter neurológico na forma de fadiga, de fraqueza proximal, de alterações de memória,
Lembre-se que há diversos mecanismos de consolidação de memória em que eu preciso da participação do cálcio para que isso possa ocorrer de forma adequada. Eu posso ter parestesias, eu posso ter rigidez musculares, os reflexos podem estar mais para hiperreflexia, então eu tenho tanto de normo quanto mais para hiperreflexia, e alterações neuropsiquiátricas, portanto alterações comportamentais importantes decorrentes da hipercalcemia. Agora, se eu tiver falta do paratormônio, portanto eu tenho diminuição do cálcio, eu tenho a hipocalcemia, o que surge são aqueles dois sinais que propedeuticamente são muito badalados em provas, em concursos, que é o sinal de Chivostek e o sinal de Trousseau. Na verdade, quando você não tem o cálcio, quando está faltando o cálcio na corrente sanguínea, o que acaba entrando para fazer a sinapse acaba sendo o sódio. Ele acaba sendo substituído pelo sódio. E nessa condição, eu posso ter essas manifestações de tetania, de hiperreflexia, de parestesias, lembradas arritmias cardíacas em decorrência de alterações do cálcio, transtornos do movimento, né? Então tremores, por exemplo, aqueles transtornos tipo Parkinson-like, né? Os parkinsonismos propriamente, as calcificações intracranianas. E aqui eu quero lembrar o que era aquele sinal de Chivostek, né? Para quem gosta de tentar associar informações aqui, Chivostek é um sinal que está na cabeça, né? Por isso o C de Chivostek está na cabeça. Você percute aqui essa região da face do paciente, ele acaba tendo um espasmo nessa região facial, e aqui eu tenho o sinal de Trousseau, em que eu acabo inflando o manguito pressórico e eu acabo vendo uma certa tetania, uma contração da musculatura distal desse membro. Muito bem, tendo falado disso, eu quero trazer algumas coisinhas aqui nessa viagem que a gente está fazendo pelas glândulas endócrinas, eu quero trazer algo da tireoide. Tireoide, vocês sabem bem, temos duas grandes situações, o hiper e o hipotiroidismo, né? O hormônio tiroideu, o T4, que é a tiroxina, que tem a sua forma de triiodotironina, a forma de T3, que é a forma ativa propriamente do T4, mas aqui são hormônios extremamente importantes para o metabolismo. Eles atuam em praticamente todas as células, e aqui a gente acaba tendo duas condições importantes, tanto para mais quanto para menos. As situações para mais, vocês todos devem se lembrar desses olhos aqui esbugalhados, dessa condição chamada de exoftalmia, né? Aqui acontece naqueles pacientes que não são adequadamente tratados, não são diagnosticados de forma precoce, e eles acabam desenvolvendo essa manifestação bilateral, em que você acaba tendo uma infiltração por tecido granulomatoso retroorbital. E você acaba manifestando essa exoftalmia, essa proptose dos olhos. Eventualmente o paciente se queixa de dor, ele pode ter alguma dor, inclusive a motricidade ocular extrínseca, enquanto que no extremo inverso, eu tenho condições em que crianças não são diagnosticadas precocemente e elas acabam fazendo uma condição chamada de cretinismo. E é por isso que naquele famoso teste do pezinho, eu acabo sempre colhendo hormônios da tireoide, porque você tem que tratar precocemente esses indivíduos. A falta do hormônio da tireoide acaba se manifestando muitas vezes com retardo mental, e isso é tempo dependente. É extremamente importante que a gente trate precocemente essas crianças para que elas não evoluam com retardo mental. Elas podem ter sinais piramidais, sinais extrapiramidais, hiporreflexia, as neuropatias compressivas, né? Eventualmente cursar com quadros de coma mitsedematoso. São situações muito graves, né, em que a gente precisa fazer diagnóstico precoce para evitar que isso aconteça com reposição de hormônio tireoideu, né? Na fase adulta, é óbvio que eu não vou ter o quadro de cretinismo, né? O quadro do retardo mental não vai se apresentar, mas eu vou ter toda uma complicação, por exemplo, autonômica. Um indivíduo que evolua para um quadro de coma mitsedematoso, ele tem drive simpático diminuído, ele tem hipotensão, ele tem bradicardia, ele tem hipotermia, alterações importantes do metabolismo basal. Quando eu penso no hipertiroidismo, o quadro absolutamente inverso é visto. Então, a oftalmopatia que eu mencionei para vocês, mas quadros de tremores, de ansiedade, aumento do risco para acidente vascular encefálico, gente. E é por esse motivo que todo paciente que chega com um quadro de AVC, a gente acaba investigando a parte de tireoide também, porque eu sei que as alterações hormonais e aí, aqui os hipertiroidismos estão relacionados a arritmias cardíacas, incluindo aqui a fibrilação atrial. E o indivíduo que faça fibrilação atrial, ele é mais predisposto a fazer quadros cardioembólicos e, portanto, fazer AVC isquêmico. Então, é extremamente importante na triagem desses pacientes com acidente vascular cerebral que você investigue os hormônios da tireoide junto. Psicose, perda de peso, insônia, tudo isso acaba configurando os quadros de hipertiroidismo de forma geral. Então aqui a doença de Graves deve ser lembrada nessa condição de hipertiroidismo, enquanto que a doença de Hashimoto deve ser lembrada nos quadros de hipotiroidismo na fase adulta já, né? Nos quadros mais precoces a gente lembra do cretinismo nessa situação.
Bom, com relação à glândula suprarrenal, o que eu posso falar para vocês um pouco relacionado a essa glândula? Vocês se lembram que a glândula suprarrenal é um verdadeiro laboratório, né? A gente tem diversas camadas na glândula suprarrenal e aqui são camadas produtoras de glicocorticoide, de mineralocorticoide, de andrógenos, portanto de hormônios sexuais. Então, diversas condições podem acometer essa glândula. E aí eu trouxe para vocês o exemplo do hiper e do hipocortisolismo. O que viria a ser o hipercortisolismo, o excesso de cortisol? A doença de Cushing, ou na verdade a síndrome de Cushing. Quando eu falo de doença de Cushing, eu estou direcionando isso para a produção de ACTH aumentada. E, portanto, o estímulo é hipofisário. E se o estímulo é hipofisário, é uma doença lá do sistema nervoso central. Só que, frequentemente, não é essa a causa do hipercortisolismo. A causa é o corticoide exógeno, é você administrar corticoide. Vocês se lembram que paciente com doença autoimune, doenças aí que necessitem de imunossupressão, frequentemente usam corticoide. E quando você usa corticoide, você pode predispor a essas condições de excesso de cortisol na circulação. O indivíduo fica com essa obesidade centrípeta, essa faces clássica, chamada de faces em lua cheia, as estrias violáceas, a giba, que a gente acaba vendo, aquela marca do hipercortisolismo, hipertensão arterial. E aqui é muito importante no aspecto neurológico a gente lembrar do déficit de memória. O hipocampo, para fazer neurogênese e neuroplasticidade, ele precisa ter níveis de cortisol adequados. O nível para mais, em excesso de cortisol, isso prejudica a formação de novos neurônios. E aqui eu quero fazer já um parênteses para a neuropediatria. Quando você tem crianças que sofrem agressões de repetição, eles são estressados cronicamente. E esse estresse cronicamente acontecendo, eles prejudicam a formação de sinapse hipocampal. Portanto, eu tenho toda uma condição que prejudica aprendizado em criança. Ele tem também prejuízo importante da formação de conexão neuronal e, portanto, de consolidação de memória. Aprendizado verbal é prejudicado, processamento visoespacial, fraqueza, gente. Aqui é algo que pode parecer até paradoxal, mas quando a gente pega um paciente miastênico, na miastenia graves, o tratamento de opção, quando esse paciente está descompensado, sem dúvida nenhuma, é a terapia com corticoide. Só que numa fase inicial, numa fase que você está introduzindo uma dose mais alta de corticoide, ele pode piorar a fraqueza. Né? Então, é algo que muitas vezes você precisa ficar olhando esse paciente de perto, porque ele já está descompensado da doença. E se você entra com corticoide numa dose mais alta, numa fase inicial, ele pode ainda ser prejudicado. Portanto, ele pode piorar o quadro, já que o corticoide a gente sabe que piora essa condição inicialmente. Depois ele vai acabar melhorando pelo mecanismo imunossupressor propriamente, que é o que eu quero atingir. Aqui um diferencial importante entre um conceito chamado de síndrome de Cushing e doença de Cushing, né? Lembre-se que sempre que eu falo de síndrome de Cushing, eu estou atribuindo alguma lesão da glândula suprarrenal propriamente. E quando eu falo de doença de Cushing, eu estou querendo fazer referência a uma produção aumentada do ACTH da hipófise. Portanto, é uma doença lá do sistema nervoso central, não é da glândula primariamente que eu quero mencionar. Agora, o extremo oposto seria o hipocortisolismo, quer dizer, a falta do corticoide. E aqui, gente, é uma emergência endocrinológica. Quando eu tenho um indivíduo com falta de corticoide, eu tenho uma doença de Addison, ou eu tenho eventualmente uma crise addisoniana. Isso coloca o paciente em risco de vida, né? Ele pode morrer por causa disso. Ele tem, pela falta do cortisol, você pode muitas vezes não conseguir controlar a pressão arterial. Você tem aqui uma dificuldade imensa da ação das catecolaminas. A gente chama isso de ação permissiva das catecolaminas, do cortisol às catecolaminas. Ou seja, para a noradrenalina, para a adrenalina atuarem de forma adequada, eu preciso ter o cortisol funcionando junto. É como se ele fosse o óleo do motor de uma engrenagem. E é fundamental que ele esteja sendo produzido. Aqui eu quero lembrar daquelas doenças que eu falei lá das interrupções do eixo hipotalâmico hipofisário e lembrar que uma das principais, dos principais manejos clínicos que a gente deve fazer é justamente a reposição do cortisol. A gente vai ter que dar corticoide para esse indivíduo que não tenha o estímulo do ACTH lá de cima da adenohipófise. Cefaleia, confusão mental, alteração da cor de pele, isso é um sinal importante, é uma dica importante clínica que você acaba tendo. O indivíduo que tem hipocortisolismo, ele acaba, imagina que a glândula suprarrenal não produz o cortisol que deveria ser produzido. O seu eixo hipotalâmico hipofisário, ele vai estar enlouquecido para tentar estimular essa glândula suprarrenal. E no momento que eu produzo mais ACTH lá pela sua glândula hipofisária, eu também acabo estimulando, co-estimulando,
um hormônio chamado MSH, que é o melanocorticotrófico, e isso acaba aumentando a pigmentação da pele. Então, veja essa paciente com a mão no início da doença, né, e depois, com o tempo, ela foi ficando com a mão mais escurecida. É a mesma paciente, né, é porque a adenohipófise dela está enlouquecida, tentando produzir mais a CTH, e isso acaba fazendo uma coparticipação, uma coestimulação do MSH também, o que acaba modificando a cor da pele, o tom da pele desses indivíduos. Isso acaba sendo uma dica importante para que a gente faça o diagnóstico. Ainda dentro da glândula suprarrenal, eu queria lembrar de uma situação específica chamada hiperaldosteronismo. O que viria a ser o hiperaldosteronismo? Excesso de produção de aldosterona. E vocês se lembram que a aldosterona é parte daquele sistema renina-angiotensina de controle de pressão, né? Então, se eu tenho uma condição de hiperaldosteronismo, é porque eu estou retendo muito sódio e com isso vem a água junto, portanto eu aumento a minha pressão arterial, mas eu jogo fora potássio e eu faço condições hipocalêmicas nessa circunstância. Então, aqui a gente precisa pensar como causa de hipertensão secundária e também causando essa alteração de potássio, acaba levando a fraquezas musculares, a tetania, a parestesia, hipertensão intracraniana idiopática entra como uma possibilidade aí o hiperaldosteronismo e AVC em paciente jovem. Né, quando eu tenho AVC em paciente menor que 40 anos, eu devo pensar nas causas endocrinológicas associadas. Eu falei da tireoide, mas aqui a gente deve lembrar da suprarrenal como uma hiperprodução de aldosterona também. Eventualmente, aí um tumor da suprarrenal produtor de aldosterona e causando essa manifestação neurológica por um distúrbio primário endocrinológico. Muito bem. Então, agora, para que a gente vá se caminhando para o fim da aula, eu preciso lembrar algumas coisas rapidamente com relação ao pâncreas, né? Falamos aí do eixo hipotalâmico hipofisário, falamos da tireoide e da paratireoide, falamos da suprarrenal e agora descemos para o pâncreas. No pâncreas, o que eu preciso lembrar para vocês? Não vou falar de pâncreas exócrino, eu vou falar eminentemente do endócrino e duas situações são extremamente importantes: hiperglicemia e hipoglicemia. Eu quero lembrar que as duas causam lesão cerebral, as duas causam lesão neuronal propriamente. Em especial, a hipoglicemia causa lesão mais aguda. A hiperglicemia, ela vai causando lesão mais a longo prazo. Então, aquela que te coloca em risco de vida imediato acaba sendo a hipoglicemia muitas vezes. Lembrem-se que o neurônio, como todas as outras nossas células, funcionam por metabolismo aeróbico. Então, eu preciso de muito oxigênio, eu preciso de glicose para o funcionamento adequado das bombas de sódio e potássio, a TPase. E aí, quando eu tenho situações de hipoglicemia, eu tenho alterações comportamentais importantes nesse indivíduo. Ele fica ansioso, ele tem tremores finos das extremidades, ele tem comportamento de automatismos com amnésia, ele pode evoluir para quadros epiléticos, para crise epilética, ele pode evoluir para um coma, né? Ele pode entrar em coma por hipoglicemia. E aqui uma condição extremamente importante que ele pode mimetizar um AVC. Então a gente chama isso de stroke mimics, ou seja, todo paciente que chega para a gente com um déficit focal, eventualmente dimediado, inclusive, ou seja, uma hemiparesia brachiofacial, por exemplo, é mandatório, é fundamental que eu faça um destro, uma glicemia capilar desse indivíduo, para que eu saiba que ele não está, que seja realmente um AVC, ou ele está mimetizando isso por um quadro hipoglicêmico. A mesma coisa vale para uma crise epilética. Todo mundo que chega convulsionando para você no pronto-socorro, é obrigatório que você tenha uma glicemia, porque se ele tiver hipoglicêmico, o tratamento é completamente diferente. Você vai repor glicose e não vai fazer anti-epilético nessa condição. Então, são situações neurológicas manifestadas por um estado hipoglicêmico muito grave, né? A hipoglicemia é uma condição muito grave que você está na iminência de morte neuronal. Então, a gente sempre tem que pensar nessas condições. Por outro lado, quando eu falo em hiperglicemia, eu falo naqueles pacientes que são completamente descompensados da parte do seu diabetes, né? Então, são pacientes que não tomam medicações de forma adequada, ou se tomam, também não obedecem à dieta adequada. As hiperglicemias, na neurologia, elas acabam se manifestando muito mais a longo prazo, com lesões progressivas. E aí a gente lembra das polineuropatias. As polineuropatias que podem ter caráter sensitivo, motor, autonômico, né? É muito comum o paciente ter queixas de alterações sensitivas nos pés, nas mãos. A gente lembra daquelas lesões em bota, em luva, né? O que aquilo está representando é uma degeneração axonal, são processos de degeneração axonal associados muitas vezes com vasculopatia. Então, eles também têm isquemias daquelas vasa nervorum, e, portanto, ele vai fazendo lesões progressivas desses nervos periféricos. Todos vocês devem já ter ouvido o termo de que um paciente diabético deve ter o seu pé muito bem avaliado,
né, e o pé diabético acaba sendo uma preocupação grande para a gente, porque como ele vai tendo polineuropatia cada progressiva, ele vai tendo cada vez menos sensibilidade nos pés, nas mãos, ele vai frequentemente fazendo lesão nesse membro, e isso vira porta de entrada de infecção. Então, a gente acaba sempre avaliando o pé do paciente diabético, e isso deve ser feito, além da ectoscopia, também pela insistência para um controle adequado da sua glicemia. Isso é fundamental. O paciente diabético ele tem que ser monitorizado com frequência em relação ao seu controle glicêmico. Tem que ser exigido dele um controle adequado, já que ele pode evoluir para essas complicações todas como polineuropatias. E eu quero lembrar aqui um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. As neuropatias diabéticas, elas geralmente começam comprometendo fibras finas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você fizer nesse paciente diabético que tem queixa de alteração de sensibilidade ou eventualmente uma queixa já um tanto motora ou autonômica, eu não vou conseguir pegar pela eletroneuromiografia. Porque se ele compromete fibra fina, a eletroneuromiografia não consegue te mostrar alteração. Então, paciente diabético com queixa de desautonomia, com queixa de disestesia em membros inferiores, membros superiores, ele pode ter eletroneuromiografia normal e ter a doença já polineuropatia diabética. Aqui é um caso trágico, né, de uma criança com hipoglicemia. Eu quero lembrar para vocês que os neonatos, principalmente aquelas crianças prematuras, com baixo peso ao nascer, eles são muito mais sensíveis às lesões hipoglicêmicas. E aqui o que eu estou mostrando para vocês é exatamente isso, uma lesão extremamente extensa por hipoglicemia neonatal. E lesões essas que podem ser permanentes. Agora, indivíduos já mais adultos também podem cursar com encefalopatias hipoglicêmicas, mas de caráter um pouco diferentes. Vejam que as lesões são mais em núcleos profundos, em núcleos subcorticais, são lesões bilaterais, né, em que o controle dessas lesões acaba sendo basicamente o controle adequado glicêmico, né, enquanto que lá no neonato eu tenho que fazer intervenções agudas, rápidas, né, para elevação glicêmica o mais rápido possível para evitar a lesão permanente desse sistema nervoso central também nesse contexto. Bom, para a gente terminar, eu quero destacar para vocês as últimas alterações que eu trouxe para mostrar com relações a flutuações hormonais, né? Condições em que os hormônios sexuais podem causar lesões neurológicas ou sintomas neurológicos. Então, primeira coisa que eu quero lembrar é que os hormônios sexuais, tanto testosterona quanto estrógeno, progesterona, são extremamente importantes para síntese de neurotransmissores, para síntese de neuromoduladores. E aqui, marcadamente na neurologia, a gente tem a enxaqueca como algo extremamente relevante. O paciente traz para a gente a queixa clara de que na época perimenstrual a enxaqueca piora. Ou seja, a flutuação hormonal, a queda do nível estrogênico, acaba muitas vezes precipitando os quadros enxaquecosos, a ponto da gente indicar muitas vezes profilaxia para enxaqueca nesse período perimenstrual, ou eventualmente ainda indicar uma avaliação ginecológica para que a gente faça um bloqueio permanente desse ciclo menstrual. Portanto, tome pílula contínua, né, como algo alternativo importante para a manutenção desses quadros de enxaquecas persistentes. Outra condição que eu quero lembrar para vocês é que o estrogênio ele é extremamente trombogênico, ele predispõe à trombose. Então, um outro lado desse estrógeno seria a hipercoagulabilidade, a promoção de agregação plaquetária, a redução da antitrombina 3 e da fibrinólise, portanto, situações que se manifestem em última instância como AVC, como entupimento arterial, como oclusão arterial. Então, paciente que já teve acidente vascular encefálico ou que tem um risco maior, a gente acaba evitando a reposição estrogênica nesses indivíduos. A gente faz manejo só com progesterona. Na gravidez, uma situação extremamente interessante que são as coreias, os transtornos de movimento. Você pode ter aí condições em que os hormônios sexuais alterem a transmissão estriatal e você tem aqui um aumento da transmissão dopaminérgica, em especial durante a gravidez, se manifestando com tremores, com movimentos chamados de coreias. E essas coreias acabam aparecendo na gravidez e depois desaparecendo no momento que você tem o reequilíbrio hormonal novamente. Tumores cerebrais, eu tenho alguns tumores que são hormônios dependentes, então adenomas, meningiomas, ependimomas, gliomas, são todos tumores que podem ter receptores para hormônios sexuais. O estrógeno, a testosterona podem acabar aumentando o tamanho desses tumores. São coisas que a gente chama atenção também. E as últimas duas situações que eu queria lembrar,
A própria epilepsia, o estrogênio, ele é epileptogênico, então o aumento de estrógeno pode precipitar crises epiléticas, enquanto que a progesterona acaba tendo um mecanismo antiepilético. Então, lembrar que esses dois hormônios, eles participam, de forma geral, na excitabilidade neuronal. E uma outra doença que a gente acaba esquecendo muitas vezes é a porfiria, né? Eu quero lembrar que o estrogênio, muitas vezes, é indutor de crises de porfiria. Lembrem-se que a porfiria, a mais comum dela é a porfiria intermitente aguda, uma mutação do porfobilinogênio desaminase, em que o indivíduo acaba tendo dores abdominais bastante importantes, ele acaba tendo neuropatia periférica e pode evoluir com quadros de encefalopatia com convulsão junto. Né? E aquela urina, que se vocês se lembrarem, aquela urina tipicamente em cor de Coca-Cola, é uma urina mais escurecida, mostrando justamente a produção, a alteração desse porfobilinogênio no metabolismo da hemoglobina. Então, o estrogênio nos indivíduos com porfiria podem comprometer, sim, o metabolismo e predispor a crises de porfiria. A gente precisa pensar muito bem se não seria interessante você fazer bloqueio permanente do eixo gonadotrófico nesses indivíduos. Então, o último slide, gente, para vocês lembrarem de principal que a gente discutiu aqui e levarem para casa as informações mais importantes, eu quero lembrar que alterações eletrolíticas como sódio, cálcio, magnésio podem alterar nível de consciência. Então, tirem da cabeça que potássio altera nível de consciência. Não altera, tá? Agora, sódio, cálcio e magnésio podem alterar nível de consciência. Lembrar também que, quando eu tenho lesões do eixo hipotalâmico hipofisário, eu preciso fazer reposição urgente. Isso é algo salvador da vida do paciente. Eu preciso repor cortisol, eu preciso repor o T4, que é a tiroxina. A testosterona, a gente acaba avaliando caso a caso, mas, em geral, a gente acaba fazendo reposição também. E não se esqueçam da vasopressina. Quando eu tenho interrupção da haste hipofisária, por exemplo, por um trauma de crânio, esse indivíduo vai fazer um diabetes insípidos, por falta da liberação do ADH. E isso vai prejudicar todo o metabolismo de água, o metabolismo pressórico, né? E quando tiver uma alteração do tipo pan-hipopituitarismo, todo mundo desce, exceto a prolactina, que sobe, né? Essa acaba sendo uma regra da neurofisiologia para as lesões do eixo hipotalâmico hipofisário. Hipoglicemia e hiperglicemia, ambas são maléficas, ambas podem matar neurônio, a hipoglicemia de uma forma mais aguda e a hiperglicemia de uma forma mais crônica, na forma de polineuropatia, muitas vezes. Os distúrbios de cálcio devem ser lembrado a paratiroide, vocês devem investigar pedindo PTH, muitas vezes, né, além de cálcio e fósforo, para ter uma relação mais adequada de onde está o problema. Lembrar que a insuficiência da suprarrenal é uma emergência clínica, justamente pela falta do cortisol, né? E aí ele pode entrar naquela crise addisoniana e aquilo tem risco de vida, inclusive. Lembrar daquele efeito permissivo que o cortisol faz às catecolaminas, ele ajuda a noradrenalina, ele ajuda a adrenalina a funcionar de forma adequada. E, por fim, lembrar que toda doença neurológica, inclusive as doenças vasculares, os AVCs, merecem uma investigação da glândula tireoide. Eu mostrei aqui para vocês que o hipertiroidismo pode precipitar a fibrilações atriais e isso pode desencadear quadros de AVCs isquêmicos, por exemplo. Então, eu espero que vocês tenham... Eu sei que é uma viagem muito longa, né, com muita informação em relação à função do sistema endócrino, mas como a gente tinha 30 minutos, eu acho que a gente consegue fazer uma incorporada nesse contexto de doenças endócrinas com manifestações neurológicas. Eu tenho um Instagram, eu convido a vocês a participarem, mandarem dúvidas, eu estou absolutamente à disposição. E, mais uma vez, foi um prazer imenso ter participado, ter recebido o convite. Eu estou sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo evento. Obrigado.